Oi, pessoal! Na nossa aula de hoje sobre poliedros, a gente vai começar entendendo como se representa um poliedro e posteriormente secciona ele, fazendo diretamente o primeiro exercício que está ali para vocês, que é o exercício número 1, que nos solicita para desenharmos uma pirâmide de base quadrada, S, A, B, C, D, de 5 metros de altura, então S é igual a 5, que está assentada no plano horizontal, então ela está no plano π, e ela nos dá, o exercício nos dá uma das suas diagonais. A gente já começa desenvolvendo essa atividade, lembrando que um quadrado ele possui duas diagonais iguais. Então, encontrada uma de suas diagonais, desenhada uma de suas diagonais, a gente consegue desenvolver o restante do exercício. A gente consegue encontrar colocando a 90 graus a sua segunda diagonal com a mesma distância. Então, por isso que ele nos dá primeiro as suas diagonais, para depois a gente desenvolver o resto do exercício. Então, ele dá as diagonais, a diagonal AC, e nos indica os pontos A e o ponto C, solicitando uma representação em épora na escala 1/100 e posteriormente no diedro. Nesse exercício, quando a gente fala dos poliedros e posteriormente dos nossos sólidos de revolução, a gente sempre começa desenhando aqui em épora, porque quando a gente vai levar para o diedro, algumas coisas vão se distorcer em função da angulação que a gente usa para representar ele tridimensionalmente. Então, a gente começa em épora, depois vai para o diedro. Primeiro passo, vamos colocar os pontos A e C que o problema nos indicou, que o problema nos informou. Então, o ponto A tem abscissa de 7 centímetros, afastamento de 1 centímetro. E aí, vocês vão ver que o ponto A não tem cota, porque ele está assentado no plano horizontal, então ele não possui nenhuma cotagem. A mesma coisa para o ponto C, que tem abscissa de 5,5 centímetros e afastamento de 5 centímetros. Localizamos os pontos A e C, agora a gente vai traçar a nossa diagonal, vamos riscar a nossa reta diagonal. E localizada uma das diagonais da nossa pirâmide de base quadrada, agora com o auxílio do esquadro, a gente vai medir essa nossa diagonal, que deu aproximadamente 4,3 centímetros. Então, a metade vai ser 2,1 e uns quebradinhos centímetros, tá? Quase 2,15. E, localizando a metade, com o auxílio do esquadro, a 90 graus dessa reta, nós vamos traçar, então, a nossa outra reta, a nossa outra diagonal, que vai delimitar a base da nossa pirâmide. Então, aqui. Feito isso, traçada essa diagonal aqui, ó, a 90 graus, exatamente uma com relação à outra, a gente já consegue localizar com as mesmas distâncias os pontos B e D. Então, aqui nós temos o ponto B e aqui nós temos o ponto D, indiferente da ordem que vocês quiserem dar para a nomenclatura. Localizado isso, agora sim a gente vai unir esses pontos que delimitam as arestas da base da nossa pirâmide, para formar, de fato, a sua base quadrada.
Unidos os pontos e delimitada a nossa base, o próximo passo é levar cada uma dessas projeções desses pontos até a nossa linha de terra para a gente identificar a sua projeção vertical. Lembrando que sempre perpendicular com relação à linha de terra. Isso quer dizer 90 graus. E aqui nós temos D', C', A' e B' na própria linha de terra, porque esses pontos não possuem cota, então a sua projeção vertical está na linha de terra. E o ponto S, que é o ponto central, que nos dá a altura da pirâmide, já que ela é de base quadrada, ele está localizado aqui nesse centro, onde a gente já havia demarcado, encontrado em função das nossas diagonais. Então, essa é a projeção horizontal S do seu ponto central. Vamos traçar uma linha de chamada também até a linha de terra, só que o nosso ponto S, ele possui sim uma cota. Lembram da altura da nossa pirâmide de 5 metros? Então, a partir da linha de terra, o nosso ponto S possui uma cota de 5 metros. E encontramos a projeção S'. Feito isso, a gente já sabe o ponto mais alto da nossa pirâmide e agora a gente pode unir as demais projeções verticais até o ponto S para formar a nossa vista vertical da pirâmide. Então, a partir de cada um dos pontos lá da linha de terra, nós vamos traçar outras retas até a projeção S'. Feito isso, o primeiro passo de representar a nossa pirâmide em épora está feito. Agora, a gente vai levar ela lá para o nosso diedro. Agora que a gente já sabe onde estão os outros pontos que delimitam a base da nossa pirâmide, a gente vai definir as suas localizações para só então levar para o nosso diedro. Então, a gente vai ter que definir o ponto D e o ponto B, porque o ponto A e C nós já temos. Então, a partir do ponto 0, o ponto D tem uma abscissa de 4,2, porque a gente está medindo aqui na nossa épora, e ele possui um afastamento de 2,4. E o ponto B possui uma abscissa de 8,2 e um afastamento de 3,8. Os pontos A e C, nós já temos as suas coordenadas em função de que o problema já nos deu. Lembrando que eles não têm cota porque estão assentados no plano horizontal de projeção. Então, localizamos os demais pontos, agora a gente vai fazer o mesmo processo de demarcação aqui no nosso diedro. Ponto D tem uma abscissa de 4,2 e um afastamento de 2,4. Localizamos D e D'. O próximo ponto é o C, que tem uma abscissa de 5,5 e um afastamento de 5 centímetros. Localizamos C e C'. Próximo ponto é o A, que o exercício também nos deu a sua localização, com uma abscissa de 7 centímetros
e afastamento de 1 centímetro. Localizamos A e a linha. E por fim, o ponto B, que a gente definiu, que a gente encontrou lá na nossa épora, que tem uma abscissa de 8,2 centímetros e um afastamento de 3,8 centímetros. Localizamos B e B'. Localizados os nossos pontos com base nas coordenadas que nós retiramos aqui da épora, agora a gente vai unir eles para formar a nossa base quadrada. Então, a gente vai unir A com D, no mesmo processo que está lá na épora, C com B, A com B e C com D. E também vamos traçar as nossas diagonais para encontrar o seu ponto central, que é o nosso ponto S nesse caso. Vejam como levar para a épora com a angulação que a gente projeta aqui, que a gente coloca para ver tridimensionalmente, distorce a nossa base quadrada e deixa ela com aparência retangular. Mas conforme a gente fez aqui na épora, tá certinho o nosso diedro. Então, localizamos também o ponto S, vamos levar ele lá para a linha de terra, que é o ponto central ali. Levamos ele lá para a linha de terra. E a partir do ponto S, aí a gente coloca a nossa altura de 5 centímetros. Localizamos a nossa altura, projeção S', ponto S no espaço. Então, a partir disso, agora a gente vai unir cada uma das projeções ao ponto S e cada uma das projeções verticais à projeção S', para visualizar a nossa pirâmide e a sua projeção vertical. Feito isso, já temos a representação da nossa pirâmide em diedro, e a nossa representação em épora. Então, aqui a gente já soluciona a letra A do nosso exercício. Seguindo para a letra B, o exercício nos solicita que representamos as projeções de uma seção produzida por um plano de topo, cujo π' π', traço vertical, corta o meio da projeção vertical da reta BM. Bom, são muitos dados e o primeiro passo que a gente vai começar realizando é encontrando essa reta BM. B a gente já sabe onde está, pois é um dado do nosso problema, da nossa pirâmide que já existe ali. Então, o problema nos dá a localização do ponto M, que a gente vai demarcar aqui no nosso diedro. Na nossa épora, Então, M tem uma abscissa de 1 centímetro, afastamento de 3 centímetros, cota de 3,5 centímetros. Localizamos as projeções M e a projeção M'. Então, como a gente vai ter o nosso traço vertical cortando o meio da nossa projeção, a gente vai usar as projeções
verticais, tanto de B quanto de M. Então, a gente vai traçar uma reta ligando B' e M', que são as projeções verticais da nossa reta BM. E é isso o nosso primeiro passo. Feito isso, o traço vertical da nossa reta BM, o traço que corta a nossa pirâmide, ele é dado pelo meio da nossa reta BM. Então, a gente vai definir aonde que é o centro da nossa reta. Ela tem aproximadamente 8 centímetros. Então, o centro é aqui 4 centímetros. Iniciado a partir do ponto alfa. Então, ali o problema nos dá qual é o ponto alfa. Sem corte, sem afastamento, ele tem abscissa 1. Então, aqui está localizado alfa. Então, agora, a partir de alfa, passando pelo meio da reta BM, na sua projeção vertical, nós vamos traçar o nosso plano de topo que está seccionando a nossa pirâmide. E agora, a gente localizou a projeção vertical, alfa pilinha, do nosso plano, a pi alfa pilinha, que corta, que secciona a nossa pirâmide. Então, agora a gente já tem a área onde o nosso plano vai cortar. Para a gente lembrar disso, é como se eu tivesse esse volume, ainda que cilíndrico, não importa como, e tivesse um plano cortando aqui de fato, seccionando, e a gente vai descobrir o que essa seção ocasiona, o que a gente vê quando passa, quando faz esse corte, que lembra exatamente uma faca, quando faz esse corte, quais são as áreas que a gente passa a ver com base nesse corte realizado. Então, agora a gente já definiu aonde passa o nosso plano cortando a nossa pirâmide. O passo seguinte é a gente demarcar os pontos onde essa pirâmide é seccionada, que é exatamente esses pontos de interseção entre a nossa reta alfa pilinha e as nossas projeções verticais. Esse é o próximo passo. Feito isso, né, a gente tem então os cortes de seção, 1 linha, 2 linha, 3 linha e 4 linha. Agora, a gente vai levar esses cortes de seção lá para a nossa projeção horizontal. Sempre perpendicular à linha de terra. Então, a gente vai levar o ponto de seção 1', que pertence à reta DS', de D' até S', nós temos uma reta. Dentro dessa reta, nós temos o ponto de seção 1'. Levando para a projeção horizontal, a gente vai colocar esse ponto de seção, vai aparecer também na reta DS, que vista de cima tem esse comprimento aqui. Então, que vista na sua projeção horizontal é esse segmento de reta. E aqui a gente vai localizar o ponto de seção 1, porque é a projeção horizontal do ponto 1 de seção dessa pirâmide. A mesma coisa para o ponto de seção 2'. Ele está demarcado na reta C'S'. Então, a gente vai levar essa seção até o local onde ela transpassa, onde ela encontra a reta, a projeção horizontal da reta CS. E aqui nós temos o ponto de seção número 2. Mesma coisa para o ponto de seção 3'. A gente vai traçar uma linha de chamada, ele está entre a reta A', S', a gente vai traçar uma linha de chamada levando ele até a reta AS sem as linhas, para encontrarmos a projeção horizontal 3. E por fim, o ponto 4', ponto de seção 4', que pertence à reta B'S', que vai ser levado até a reta BS, demarcando então o ponto de seção número 4 na nossa projeção horizontal. Entendendo que na nossa pirâmide tem uma faca, tem um plano cortando ela,
a gente tem aqui, então, a vista superior desse plano de corte, desse plano que esse plano de topo ocasionou. Então, a gente vai unir os nossos pontos de seção para visualizar como isso funciona na sua vista superior, né? No seu plano horizontal. Então, eu sei que depois que esse meu plano π alfa, π', seccionou minha pirâmide no plano de projeção vertical, no plano de projeção horizontal, eu consigo visualizar essa área aqui seccionada, essa área cortada. E agora, a gente precisa saber quais são as dimensões em verdadeira grandeza, que aqui estão reduzidas ainda, dessa área de seção provocada pelo nosso plano π alfa, π', na projeção vertical π'. Então, a gente vai fazer um rebatimento, jogando esse plano lá para o outro lado, deixando ele em verdadeira grandeza. E aí, nós vamos retomar o mesmo passo a passo. Então, utilizando o compasso, a nossa ponta seca agora vai no ponto alfa. E a partir de cada um dos pontos de seção, nós vamos fazer uma linha de chamada para o outro lado da linha de terra, rotacionando esses pontos para esse outro lado. Então, para o ponto 1', para o ponto 2', para o ponto 3', a partir, colocando a ponta seca do nosso compasso no ponto alfa, que é o ponto que dá início ao nosso plano de topo, que está cortando a nossa pirâmide. Então, a gente fez uma linha de chamada, rotacionando os nossos pontos até o outro lado da nossa linha de terra, levando cada uma das suas projeções. Então, aqui a gente demarca novamente nas nossas linhas de chamada feitas com o auxílio do compasso, a que ponto cada uma delas se refere, né? Então, aqui a primeira é 1', 2', 3' e 4'. Porque agora a gente também vai transpor as nossas projeções horizontais. Mas antes disso, a gente trouxe esses pontos até a nossa linha de terra do outro lado com o auxílio do compasso, e a partir dessa localização deles na linha de terra, nós vamos traçar linhas de chamada perpendiculares para cada um dos pontos. Então, com o auxílio do esquadro, a 90 graus da nossa linha de terra, nós vamos traçar 4 linhas de chamada, uma para cada um dos pontos seccionados. Feito isso, agora nós vamos levar as projeções horizontais da seção produzida pelo nosso plano alfa. Então, eu vou começar pelo ponto mais alto, que aqui é o ponto de seção número 3. Então, traço uma reta agora paralela à linha de terra, levando a localização do ponto 3 até a linha referente à projeção 3' desse mesmo ponto de seção. Então, a partir de 3, eu traço uma linha de chamada até 3' e demarco a localização do nosso ponto de seção número 3. A mesma coisa para os demais pontos. A partir do ponto 1, na projeção horizontal, com uma reta também horizontal nos servindo de guia, nós vamos traçar uma linha de chamada até a linha da projeção 1', até a linha da projeção vertical, e localizamos o ponto 1. Mesma coisa para o ponto 4. Traçamos uma linha de chamada horizontal até a outra linha de chamada correspondente ao ponto 4 e demarcamos a localização do ponto de seção número 4. Mesma coisa para o ponto 2. Traçamos uma linha de chamada
horizontal da nossa projeção 2 até a projeção 2, linha vertical. E feito isso, a gente já encontrou os 4 pontos da verdadeira grandeza da nossa seção. Então, agora a gente vai traçar as retas que delimitam essa nossa seção. E aqui nós temos localizado em verdadeira grandeza a seção produzida pelo nosso plano alfa, que corta, secciona a nossa pirâmide na sua projeção vertical. E se o problema pede, além disso, para delimitar a área dessa seção, aí são feitos os cálculos de área com base nessa verdadeira grandeza. Mas o nosso problema finaliza-se, né, ao encontrar essa verdadeira grandeza, representando a nossa pirâmide em épura e a nossa pirâmide no diedro.